nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nós vamos fazer uma entrevista com uma doutora, mas ela está em outro estado, a gente está usando um recurso do Skype, e estamos nesse início, né, aí de edição, 15 de outubro, é uma homenagem a ela e a todas as professoras, né, os professores são docentes de todas as universidades do país, né, principalmente aqueles que estão atuando na área de doutorado, pós-doutorado, são escritores, conferencistas, enfim, é um pessoal que tem uma liderança acadêmica e ela está dentro desse contexto. Nós tivemos a oportunidade de fazer entrevista com 4 docentes em outros estados, então aí combinamos o seguinte, de a gente fazer um tipo de um fórum, as mesmas perguntas poderiam ser feitas para todas, no sentido mais ou menos de entendermos o pensamento e o que está ocorrendo em cada região. E também temos as perguntas, obviamente, pessoais delas, para nós conhecermos mais, tá? Então, eu quero trazer a vocês, nos cumprimentos, né, da professora doutora Natália Prieta, que vai ser a nossa entrevistada hoje. À vontade para cumprimentar seu público aí. Olá, Elizabeth, olá a todos e todas que acompanham o programa. É um prazer estar aqui, poder conversar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo e também como ele impacta na carreira docente, né, nas nossas atuações cotidianas como professoras, como mulheres, como mães, que muitas de nós somos, né? Uma alegria e agradecer pelo espaço e pela possibilidade de estar aqui conversando. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuo na área de História e pesquiso e trabalho também com disciplinas relacionadas à história das mulheres, história do feminismo e também teoria e metodologia da história. Certo. Então, no caso, a senhora já resumiu praticamente o seu currículo. Tem mais alguma informação da sua carreira que queira passar inicialmente ou não? Não, eu acho que para o pessoal conhecer seriam mais esses dados, né? Uhum. E depois os nossos currículos Lattes, eles são públicos, então se as pessoas têm mais interesse de algum aspecto, elas podem acessar, né? Só acrescentaria que é uma questão importante, eu sou mãe, tenho um filhinho de 6 anos, o Camilo, e claro, isso também faz parte da nossa vida pessoal e profissional, né, porque a maternidade também é um aspecto que está presente nas nossas atuações profissionais. Durante essa quarentena, assim, o que foi mais difícil de ter que se adaptar, se vamos pensar, né, que mais trouxe de prejuízo? Teve que trabalhar em horário de dormir, não conseguiu se alimentar direito, a família ficou... Como que foi, assim? De repente, aquele impacto. Agora eu tenho que correr e estabelecer tudo, né? Não sei quantos alunos que possui, mas como foi, assim? Chegou essa notícia e teve que se adaptar. E aí? Bom, Elizabeth, então vou falar um pouco do impacto que isso teve para mim e depois acho que podemos falar para outras mulheres também, né? Eu me vi muito nessa pandemia, naquele texto que Virginia Woolf escreveu lá em 1929, chamado Um Teto Todo Seu. Né? E nesse escrito potente, que teve um impacto significativo para o pensamento feminista do século XX, Virginia Woolf dizia o seguinte, que para que as mulheres pudessem desempenhar um trabalho intelectual como escritoras, como pensadoras, era fundamental que elas tivessem esse teto todo seu, né? Ou seja, um espaço para chamar de seu, enquanto casa, lugar de trabalho, mas principalmente que as mulheres fossem capazes de matar, e era esse mesmo termo que ela utilizava, aquele anjo do lar, né, que o tempo inteiro a chamava para obrigações relacionadas à suposta natureza feminina, né? Do cuidado com os outros, da limpeza da casa, da organização, de tratar da alimentação, do planejamento das atividades domésticas, né? Então, a Virginia Woolf dizia isso, olha, para que as mulheres possam ser intelectuais, além de ter um teto todo seu, elas precisam matar esse anjo.
Me parece que ao longo do século XX, essa parcela das mulheres na qual eu me incluo, que conseguiu se dedicar a um trabalho intelectual, fez isso a partir de uma tensão constante, né? Primeiro terceirizando parte desse trabalho que a sociedade nos atribui, né? Esse trabalho relacionado aos cuidados, às tarefas domésticas, ao cuidado com as crianças, né? Que desde muito cedo começam a ir para escolinhas ou têm a atenção de babás. Então, em parte, nós conseguimos fazer isso, assim, terceirizar. Depois teve toda uma questão também para as mulheres, que como é o meu caso, né, tem um relacionamento heterossexual, de essa tensão constante com os companheiros no sentido de uma melhor divisão das tarefas domésticas. Me parece que tanto pelo fato da terceirização, quanto pelo fato de que são famílias onde ambos trabalham, havia um certo equilíbrio, né? Embora sempre tendendo um pouco mais para o lado das mulheres. A pandemia, ela veio a desequilibrar esse processo, né? Primeiro porque ele retira dessas mulheres de classe média, que fazem trabalhos intelectualizados, toda uma rede de apoio que permitia que nós dedicássemos boa parte do nosso tempo ao trabalho, né? Então, as escolas, creches, cuidadoras, empregadas domésticas, diaristas, né? Então, toda essa rede de apoio, em função da situação da pandemia, não podemos mais contar com ela. Segundo, porque em boa parte dessas famílias heterossexuais, homens e mulheres se viram trabalhando dentro do espaço doméstico, né? Então, aquela divisão entre público e privado fica esboroada, fica bagunçada, e nós nos vemos dentro desse mesmo espaço, tendo que conviver 24 horas e organizar, né, esse cotidiano entre os deveres do trabalho, que não param, os prazos para artigos, preparar aulas, organizar conferências, palestras, e, ao mesmo tempo, né, toda uma gama de atividades que precisam ser feitas para garantir as nossas condições de vida ao longo desse momento. Então, eu acho que nós nos deparamos aí com essa difícil encruzilhada, né, que me fez me remeter, então, ao texto da Virginia Woolf. Agora, eu fiz umas leituras aí, até passei para ambas aí, no sentido de algumas pontuações que estão ocorrendo, queixando-se assim, analisando, noticiando, enfim, as situações que as pessoas, né, os profissionais, homens e mulheres, os docentes, né, passam. Então, eu achei interessante, porque nós estamos cada uma numa cidade praticamente, universidades diferentes, né? Então, perguntar um pouco dentro do que a gente leu ali, não é? Como é que está, assim, existe uma remuneração adequada, existe a possibilidade de carreira, tem que estar complementando com aulas particulares? Foi muito difícil, assim, as universidades não estão dando muita infraestrutura, como que está? Bom, acho que são realidades bem diferentes que nós temos nas universidades públicas, privadas, e dependendo também da condição dessa privada, né? Eu tenho a sorte de estar inserida em uma universidade pública, né? E isso coloca uma série de situações para as nossas carreiras, né? De uma certa estabilidade mesmo com a condição da pandemia. Evidente que houve, a partir dessa situação, um crescimento de demandas que nós não tínhamos antes, né? Tanto demandas administrativas, que cresceram em função do trabalho à distância, que é um trabalho que também exige registros diferenciados, não é? Quanto de organização de toda uma reestruturação dos nossos planos de atividades, planos de ensino, atividades de pesquisa e orientação, para que eles pudessem se focar dessa maneira, né? Então, o impacto, no nosso caso, de professoras e professores, servidores públicos federais, foi muito mais nessa reorganização do trabalho, que eu considero que ainda está acontecendo
de maneira ainda precária, né? Nós não conseguimos totalmente nos adequarmos, é aquilo, cada professor tem que organizar seus equipamentos de trabalho, sua internet, seu espaço de trabalho, né? Tivemos que nos organizar a partir disso. O que eu acho mais preocupante ainda, Elizabeth, é a situação, em especial, de professores que estão na rede privada e muitos com contratos de horistas, né? Então, houve ou uma sobrecarga de trabalho desses professores e professoras, ou muitas vezes também a questão da perda do emprego, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, algumas universidades privadas, a partir ali do mês de maio, já começaram a fazer muitas demissões, né? E aglutinamento de turmas e professores com um número muito grande de alunos por turmas. Então, isso é uma questão que nos preocupa, assim como a questão dos direitos autorais em relação a esses materiais que nós estamos produzindo, aos conteúdos que estão sendo elaborados para esse momento emergencial, né, da pandemia, e quem terá os direitos autorais desses materiais. Então, essa é uma discussão bem importante, porque é um trabalho intelectual, né, você produzir uma aula, elaborar um conteúdo, um material didático de apoio, e parece que não está havendo uma compreensão em relação à garantia dos direitos autorais desses materiais. Então, acho que nós vamos ter alguns efeitos ainda por vir no trabalho docente que vão ser bastante impactantes. O que a senhora aborda dos direitos autorais, eu tenho formação na Organização Mundial da Propriedade Intelectual em duas áreas, direito autoral e a parte de área de marcas. E eu chamei a atenção da minha filha, que é mestra, né, trabalha com áreas de crianças especiais. Todo esse teu material tem direito autoral, falei para ela, não é assim. Então, é muito bom ter abordado, não é? Realmente, eu li ainda essa semana a grande quantidade de demissão de professores em faculdades privadas e também muito trancamento de matrícula de alunos, né? Quer dizer, eles não conseguiram se adaptar, dar continuidade, enfim, ficaram também desempregados, às vezes não conseguem honrar o pagamento, enfim, né? E esse problema, Elizabeth, desculpa te interromper, mas ele também está acontecendo nas públicas, porque, na verdade, nós temos aí estudantes com diferentes situações em termos de acesso à tecnologia, e mesmo que às vezes tenham acesso à tecnologia, mas a pandemia, ela impactou relações familiares, horários, né, uma série de condições que, por vezes, mudaram em relação àquela matrícula que o estudante tinha feito lá em março, né, quando nem se esperava que tudo isso iria acontecer. Então, também estamos assistindo nas públicas a esse processo, né, de cancelamento de disciplinas, de trancamento de semestre. O engraçado que também fica outro aspecto, eu até tenho duas filhas adotivas, como eu digo, em outros estados, que a gente vai vendo a situação delas, vai adotando, né? Acho que o que mais falta para nós mulheres em todas as áreas é esse apoio psicológico que ninguém nos olha, né? Então a gente fica, pelo nosso trabalho, olhando essas meninas, ficam consultando e tal, e virou missão, né? Mas eu vi que duas delas estavam muito infelizes porque elas tinham sofrido muito para conseguir a vaga com a bolsa, né? E de repente perderam tudo agora, quer dizer, elas inclusive assim, problemas de manutenção da vida, trancaram tudo, chegar ao ponto de adoecer, né? Que eu acho que assim é o mais grave, né? Então o impacto foi psicológico e até vital na vida delas, e acho que aqui uma compreensão que a gente vai ter que ter daqui a pouco, quando tudo retomar normal, né? Olhar os estragos psicológicos na vida das pessoas, né? E as universidades, elas precisam estar preparadas para, de fato, acolher esses alunos em condições diferentes. Veja, eu acompanho um grupo de mães, de estudantes mães aqui da URGS. Eu e outras professoras estamos junto com elas nesse grupo. E os relatos que nós recebemos ali, Elizabeth, são muito preocupantes. De professoras e professores que não estão tendo a sensibilidade de pensar em como está sendo para essas estudantes com filhos pequenos, muitas delas com filhos bebês, acompanhar aulas à distância, ter que realizar atividades para as disciplinas junto com os bebês,
né? E pela questão do isolamento social, a rede de apoio para essas estudantes mães acabou também não existindo praticamente, são elas com as crianças, né? Então, eu acho que todas essas situações, enquanto sociedade, nós precisamos pensar, porque o ensino universitário ele não pode continuar sendo excludente, né? Nós não podemos pensar naquele aluno ideal, que seria um aluno com condições econômicas e financeiras, apoio da família, que não trabalha. Esse aluno é cada vez minoria dentro das universidades, E né? A tem que realidade incluir, é né? outra. Perdão, tem que incluir também as pessoas com deficiências, né? Parece assim que não há uma acolhida na realidade. A gente escuta aqui muitas pessoas se sentindo excluídas dentro das universidades por problemas que elas têm. Isso, assim, de deficiência física, né? Há outras coisas na vida das pessoas que também são marcantes, né? Agora, eu tive um trabalho também muito interessante que eu fiz aí, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, que foi verificar, acho que um pouco mais, porque veio um representante sindical internacional aqui, queria saber como é que era a questão do ensino, né, como objeto de empresa privada, vamos dizer assim, tá? E eles queriam saber como que era a condição das professoras como mulheres, no caso que a gente, né, espaço mulher e tal. E aí eu fui fazer a pesquisa e fiquei impressionada, porque eu perguntava assim, vocês têm o que no banheiro? Tem condições para sua higiene pessoal? Você tem como tomar uma ducha, né? Você tem um armáriozinho para guardar sua roupa quando você tem necessidade mensal aí de estar se trocando? Enfim, nada tinha. Aí eu fiquei assim, poxa vida, como que pode? Elas não estão sendo tratadas no diferencial delas como mulheres, elas vão ter situações que muitas vezes vai ter que ter acesso a um analgésico, alguma coisa, né? Pelo menos uma farmacinha, ou guardar algo, né? E a gente foi até, então, a grandes indústrias para ver também. E é uma coisa impressionante o descaso que existe com relação aos sanitários das mulheres, quer dizer, não tinha, sabe, aquela questão de olhá-las como mulheres, né, naquela condição que precisaria todo mês ter um outro cuidado a mais. Isso, ele ficou muito impressionado, porque é uma falta total de entender que aquela mão de obra feminina ela pode produzir tanto quanto o homem, mas ela tem necessidades físico-biológicas especiais. Né? Isso que a senhora está falando, criança, imagine com a gravidez, então, quer dizer, toda é uma situação que não está sendo olhada. Há 2 anos, provavelmente, temos uma entrevista com uma advogada recém-formada e perguntamos o mesmo, como era a situação, né, da vida privada delas, como são operárias da justiça, vamos dizer assim, né? E nada havia. Inclusive, a pergunta que foi muito interessante, já que a senhora é uma estudante feminista quanto a gente, foi a questão da primeira mulher advogada do Brasil, que ela faz uma defesa com uma toga masculina que é 2 vezes maior que ela. Né? Então, eu perguntei se havia umas togas especificamente para o tamanho delas. Ainda não existia, não existia. Então, eu acho que temos muitas coisas ainda a fazer na questão de gênero, olhando em questão ao trabalho e à condição da mulher. Né? Quando a senhora está colocando muito bem posicionada a situação das alunas, nós temos que olhar também que as trabalhadoras da área da educação não estão tendo a sua condição a respeito de gênero, né? Dizer, Uhum. então, faltam coisas que seriam necessárias para elas como mulher na hora do trabalho, ou não? Faltam. Eu vou falar um pouco do meu depoimento na perspectiva pessoal, né? Quando eu engravidei, uma das coisas que me chamou muito a atenção era não ter, por exemplo, nenhum espaço um pouco mais acolhedor para que se pudesse fazer um descanso em alguns intervalos, né? Então, claro, você tem ali uma sala onde atende alunos, mas nenhum espaço assim um pouco mais acolhedor, né? Para poder descansar, e isso que eu dou aula num campus que fica no limite de Porto Alegre com uma outra cidade que se chama Viamão, então ele é bem distante da maioria dos bairros
de Porto Alegre. Da minha casa, por exemplo, são 25 quilômetros, então é uma distância que, por exemplo, sei lá, para vir em casa almoçar e voltar já fica complicado, né? Outro aspecto que me chamou muito a atenção, nós temos no estacionamento dos trabalhadores e trabalhadoras vagas para pessoas com deficiência, mas não temos para gestantes. Então, muitas vezes eu chegava com o carro, eu não tinha mais lugar para estacionar, porque não tinha reserva de vaga para gestante. Então, ainda se tem muito essa ideia desse corpo assexuado, né, ou corpo masculino, né? Esse corpo da mulher, ele não tem espaço dentro dos espaços de produção do conhecimento. É como se as mulheres não precisassem estar lá. Sim. E da mesma maneira, uma luta que eu tenho já há bastante tempo reclamando é que os nossos banheiros, assim como os das alunas, não tem, por exemplo, um espaço para poder trocar fraldas. Sim. Então, volta e meia tem alunas que estão com seus bebês ainda amamentando. Eu morro de pena porque eu vejo, às vezes, vai uma irmã, uma mãe junto e fica lá no corredor com aquele bebezinho, né? Aqui no sul faz muito frio em alguns meses do ano, né? Então não tem um espaço para acolher essas pessoas. Então, ou as alunas improvisam ou, enfim, deixam para amamentar menos, porque não tem uma estrutura mínima que diga, não, você pode vir com seu filho para a universidade, a gente tem aqui um trocador, né, tem uma salinha onde eventualmente uma pessoa da família pode ficar com o neném enquanto você assiste aula. Então são questões que nós ainda precisamos melhorar muito para que as universidades, de fato, sejam espaços plurais e diversos, né? Ou nós vamos dizer para essas estudantes e para essas professoras que elas não são bem-vindas nesses espaços, né? Então, realmente, assim, a gente ainda tem muitas coisas para melhorar. Sim. Eu creio que o nosso diálogo vai ajudar muitas coisas, né? Que nós estamos levantando esses pontos com essas 4 poderosas aí, essa análise, né, que a gente está fazendo de uma realidade. Porque nós fizemos um trabalho também, uma crítica que exatamente que os pais, por exemplo, não poderiam levar as menininhas no banheiro, porque ou só tinha um banheiro masculino, como é que ele ia entrar no feminino, né? Então, hoje já há shoppings que conseguiram fazer alas, né, com moças que atendem, que ajudam o homem, né, em toda a situação, tem um pedaço, área para o bebezinho, área para a mulher, tem até banheiros também para pessoal de LGBTs, quer dizer, houve um entendimento, né, que havia uma falha muito grande ali com aquela clientela em geral. Sabe que nisso nós conseguimos avançar em alguns institutos e faculdades, né? Então, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que é onde eu estou inserida, ele tem banheiros unissex, banheiros LGBTQI+, e nós temos também banheiros unissex na Faculdade de Educação da URGS, há mais tempo, inclusive, né? Acho que a FACED foi a primeira. Então, aos pouquinhos, né, de tijolinho em tijolinho, acho que nós vamos conseguindo avançar, né, apesar dos protestos conservadores, de colegas que se sentem incomodados, né, então é triste porque às vezes a gente escuta falas dos nossos próprios colegas reclamando, né, como assim, né, um banheiro com essa bandeirinha do arco-íris, para quê? Não, para quê? Para que as pessoas se sintam tranquilas e seguras de poder usar um banheiro, que seria um direito básico, né? E depois também esses que têm a área de trocador de fraldas, por exemplo, né, que o pai vai passear com a criança, né? Vamos supor, são divorciados ou viúvos, sei lá, tá com a criança e vai passear no shopping. Aí tem a questão de trocar fralda, de trocar roupinha e tal. Então tem moças que estão ajudando ali. Eu achei muito bonito, até aproveitando o momento, que eu acho que é um grande exemplo para que também as faculdades e as universidades comecem a olhar, principalmente que a maioria dos docentes são mulheres e a maioria das alunas são mulheres. Eu acho que é esse o tópico que é bom ressaltar, né? Agora, é interessante também, doutora, que nós fizemos aqui uma pesquisa há muito tempo também com mulheres que trabalhavam na periferia no ensino básico. A maioria reclamava, não, além do estresse, a falta de condições, problemas com voz, né? Muitas dores de coluna, e depois elas não tinham tempo para ir a dentista, enfim, né? Até o médico.
E perdiam muito também, assim, às vezes a família, alguém está doente, não tem a condição da assistência, né, direta, correta, e muitas se queixando com dor, que seria a ler, no caso, né, de coluna, enfim, quer dizer, existia esse levantamento, não vi nada favorável, houve um trabalho, um movimento aí de professoras tentando, né, alguma coisa, mas ainda não há um resultado favorável. E como que está, tem essa, no mundo docente aí, da universidade, está tendo um movimento dessas questões de olharem a sua saúde de trabalhadoras, né, de trabalhadores, como que está? Então, nós temos em algumas universidades setores que fazem cursos, têm projetos de acompanhamento da saúde, os sindicatos têm algumas iniciativas, mas ainda tudo muito tímido. Por quê? Porque isso não se desdobra necessariamente em uma melhoria das condições de trabalho. Por exemplo, nós temos algumas salas de aula com cerca de 100 alunos, tá? E não existe disponibilidade de aparelhos para que possamos fazer uso de equipamentos que facilitem o uso da voz. O que acarreta que ali pelo meio, no final do semestre, dependendo da situação, nós começamos a ter problemas de voz bem sérios, né? Inclusive tendo que recorrer a tratamento com fonoaudiólogos, fonoaudiólogas. Então, a questão toda me parece que ainda tem a ver com que essas ações, elas não sejam apenas um autocuidado. Claro, o aspecto do autocuidado é importante, mas se não há também, pelo lado das instituições governamentais, uma preocupação com essa saúde do trabalhador e da trabalhadora em educação, fica muito difícil colocar essa conta apenas nas nossas costas, né? A realidade dos professores da educação básica é ainda mais grave, porque no caso tanto do Rio Grande do Sul quanto dos municípios, nós percebemos que parece que é uma política de fazer com que esses professores e professoras desistam do magistério, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos há anos com salários parcelados, né? Professores e professoras que ganham abaixo do piso nacional. Então, soma-se a isso, né, todas essas situações de saúde que você apontou, né, de doenças por esforço repetitivo, a questão das más condições nas escolas, da falta de equipamentos. De fato, parece que o projeto é levar educadores e educadoras à desistência da profissão. Então, são questões que me parece importante que sejam discutidas. Esse ano nós temos eleições, uma parte aí da educação básica é de responsabilidade dos municípios, e nós, como professoras e professores, temos que nos posicionar, temos que ver de fato quem são candidatos e candidatas comprometidos com as nossas pautas, né, em reivindicar o uso do Fundeb para suas finalidades, porque agora já tem aí uma proposta de que seja retirado recursos da educação para aplicar em outras questões, que também são relevantes, mas não será tirando dinheiro da educação que nós vamos resolver o problema, né? Tem aquele ditado que a minha avó usava, não adianta desvestir um santo para vestir o outro, né? Não, eu acho que tem que ter um movimento coletivo também das professoras, né? Eu acho que é nós mulheres e que temos que aprender mais a fazer a nossa exigência realmente judicial de tudo de forma coletiva, uma ação civil pública, enfim. Noto que há uma grande timidez das mulheres aqui também, não é? Às vezes a gente quer convocar alguma coisa e elas ficam, não sei o que e tal. Então, eu acho que essa timidez, né, que está ainda ocorrendo, né, estou falando isso diante de uma doutora pesquisadora, né, das condições nossas de mulheres aí desde, né, pela história, quer dizer, ainda estamos como as mulheres intimidadas de se juntarem e fazer uma ação coletiva para o benefício delas, do trabalho delas, do direito delas, né? E aí fica uma sugestão que a gente está vendo aqui a importância, porque uma vai reclamar ao sindicato, não sei o quê, quer dizer, na verdade, vai ao sindicato e vai dizer que é uma luta sindical. Não, vamos fazer uma representação de mulheres
e vão dizer, não dá, nós somos mulheres, temos essa necessidade de saúde, temos essa necessidade de trabalho, sabe, eu acho que está faltando isso, e um Ministério Público realmente, em geral, que entenda gênero. Acho que Uhum. nós estamos com as repartições públicas todas sem entender o que é a questão de gênero. Estão pensando que é alguma coisa assim de mulheres mal resolvidas, de mulheres inconformadas. Até eu tenho uma sentença lá, inconformada com uma sentença. Uhum. Sou É, considerada inconformada, existe, sabe? existe Quero resolver o uma direito, né? tentativa, É, existe uma tentativa sempre de silenciamento das sim, mulheres, né? De nos taxar de loucas, de é, reclamonas, de sim, furiosas, é, quando de fato nós não nos acomodamos com algumas situações. Mas é importante lembrar que os avanços que aconteceram nas relações de gênero foi sempre, esses avanços foram sempre relacionados às lutas coletivas. sim. Né? Uma andorinha só não vai fazer verão. Tem que fazer As essa lutas luta, né? coletivas é que fazem a história avançar. Eu acho que muitas coisas que a gente fez, até mesmo sozinha, mudou muita coisa, né? Porque tem um respaldo, digamos assim, no meu caso, eu tenho algumas fontes internacionais que estão acompanhando a gente, né? Então tem um certo reforço. Mas a gente percebe que o que falta realmente são as mulheres se juntarem e começar a trabalhar em ação coletiva, né? Porque aí sim elas vão ter o êxito, né, do grupo. E não adianta, enquanto não ocorrer isso, no meu modo de entender, não sei o seu, realmente nós vamos estar com muita dificuldade, como a senhora está falando agora. Quer dizer, politicamente é nosso direito e dever, né, de fazer esse enfrentamento ao Estado, né? Se a gente não reclama porque está tudo muito bem, né? É que tá, né? Mas vamos lá, e a questão, vamos supor, de violência, né? Aí aqui tivemos coisas de publicidade, notícias, como nós colocamos ali para ver, até algumas análises, né, de especialistas, da questão da violência contra docentes. É uma coisa estranha, né? Talvez, de novo, o abuso contra mulheres, né, que a senhora está dizendo. Tem um local que a gente fez também um curso que era muito engraçado. Enquanto os professores davam aula, os homens e mulheres adultos, né, num pós-graduação, estavam em aula. A professora ia dar aula, saíam todos para jantar, tomar bebida lá fora. Então, eu acho isso uma forma de violência, porque a disciplina dela estava dentro do cronograma, valia ponto, né? E não é porque até agora eu não consegui encontrar a resposta. Para falar a verdade, eu considerei isso sempre uma espécie de uma violência moral e tinha muita compaixão de ver aquilo ali. Ela era uma excelente professora, né? E teve muita gente que depois recebeu uma nota bem adequada também, que eu acho que ela foi bem justa no ensino, né? Mas temos esse tipo de violência, né? Nós temos uma violência silenciosa contra as mulheres. Esse é que é o mais violento, eu digo assim, né? As pessoas se entreolham, se agrupam e vão atacar, quer dizer, no silêncio. Que a senhora tem a dizer dessa violência psicológica, né? Isso é uma violência psicológica, não é? Então, na nossa sociedade é interessante ver como o machismo ele vai atuando de diferentes formas. Né? Então, existem formas mais diretas, como é o caso da violência física contra mulheres, violência sexual, e existem essas formas mais simbólicas, né? Até o Bourdieu falava muito nisso, na questão da violência simbólica que pesa sobre as mulheres. E essa violência simbólica ela é a mais difícil de combater, porque ela não é transparente, ela não se dá a ver. Então, foi feita uma pesquisa uns anos atrás, mostrando como estudantes avaliam diferentemente os seus professores homens das suas professoras mulheres. Né? E o resultado dessa pesquisa foi que as professoras mulheres, elas são avaliadas pior, né? Elas recebem piores avaliações, e essas piores avaliações não estão associadas a aspectos profissionais, e sim avaliações que nós chamamos ad feminam, ou seja, elas estão sendo mal avaliadas por ser mulheres. Por exemplo, aspectos relacionados
A voz dela é chata. Há atitudes, ela é muito braba, ou essa professora não é compreensiva, ela não foi suficientemente tranquila para acolher uma demanda da turma. Então, sempre aparecem aquelas ideias, né, pré-concebidas de que mulheres precisam ser submissas, muito maternais, muito tranquilas, e quando eventualmente há uma professora que seja um pouco mais, digamos assim, firme, ou tenha de repente um tom de voz que não seja tão doce quanto os alunos gostariam que fosse, vamos supor, isso acaba pesando como um aspecto negativo em sua avaliação, né? E conversando assim com muitas professoras que são mulheres, aparecem cotidianamente esses relatos de alunos homens que costumam interromper as professoras. E aí a gente vai conversar com os nossos colegas, vem cá, o fulano é teu aluno, ele faz isso na tua turma? Não, ele não faz. Então, nós vemos que, inclusive, essa postura, né, de determinados alunos em relação às professoras mulheres, vejam, não estou aqui generalizando, né, eu tenho uma relação excelente com a ampla maioria dos meus alunos e das minhas alunas, felizmente sempre me senti muito acolhida, mas já passei por situações como essas que eu estou te relatando, assim, de ter alunos que quase que diziam, dá licença, professora, que agora quem vai dar aula sou eu, né, então, e o mesmo não acontecia deles em relação aos meus colegas homens. Então, a gente enfrenta, assim, essas diferentes formas simbólicas de violência, né, e que são muito graves, porque elas vão, na verdade, colocando dúvidas sobre a nossa capacidade, tá? Agora, tem um outro elemento também, Elizabeth, que eu gostaria de tocar contigo, e que tem a ver com a violência relacionada a aspectos ideológicos. Nós temos vivido nos últimos 6, 7 anos no Brasil, um avanço de um certo fundamentalismo religioso e político, né? Religioso no sentido não de que as pessoas não tenham direito a ter a sua religião, mas que a partir dessa religião elas acabam usando como pré-julgamento para os demais, né? E querendo impor a sua visão de mundo aos demais, e político no mesmo sentido, né? De seguir uma determinada liderança e, a partir disso, se achar no direito de perseguir quem pensa diferente. Como eu trabalho com história do feminismo e história das relações de gênero, já vivenciei algumas situações bastante sérias, presenciais e virtuais, né, de violência em relação aos conteúdos que eu costumo trabalhar nas disciplinas e também a área que eu pesquiso, né? E isso é muito difícil, isso vai criando um ambiente inóspito, né? Um ambiente de medo dentro do espaço de trabalho, que não seria admitível em qualquer sociedade democrática. Né? Então, é uma situação que eu sei que eu não estou sozinha, inclusive nós já tivemos casos gravíssimos, como o da professora Débora Diniz, da UNB, que teve que deixar o país por ameaças, né? Então, são situações que seriam inadmissíveis em sociedades de fato democráticas e que tem que acender um alerta a nós, professoras e professores, né? Porque nada justifica nenhum tipo de crença, de valor, de posicionamento ideológico, nada justifica o cerceamento ou a tentativa de cerceamento da ciência e do conhecimento. A senhora me lembra, quando eu estava no mestrado, tinha um grupo de uma empresa muito grande, que estavam lá os alunos também. E eles resolveram se divertir comigo pelo fato de que eu tenho esse trabalho voltado com marca Espaço Mulher. Aliás, a maior parte das pessoas que complicam comigo são os ladrões, como eu digo, são pessoas que usam indevidamente a minha marca, o meu direito autoral, então eles ficam buscando meios de concorrência desleal, de desestruturação, é a arma deles. Então esse grupeto estava na faculdade, e tinha uma professora de neurociências dando aulas para nós também nesse campo da liderança, a importância de toda essa área e tal. E aí eles começam a dar gargalhada, e um deles era o pior de todos, por sinal está fora do país.
ele vai dizer assim, nós aqui estamos fazendo um estudo, não sei o quê, das mulheres que estão querendo não sei o quê, sabe? Aquela coisa assim, meio declarada, mas não tão declarada. E a professora escutou isso, quem é mais que está querendo fazer essa pesquisa? Blá, 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 blá. Aí mais 2, 3 se encorajaram. Ela disse assim, eu tenho uma sugestão para vocês. Estudem a mãe de vocês. Depois que vocês estudarem a mãe de vocês, vocês venham aqui que eu vou ajudar a montar o trabalho. Eu até hoje eu estou gargalhada sozinha. Mas eu acho que ela foi extremamente corajosa, né? E ela silenciou aquela turma. Porque os homens ficam ridicularizando as mulheres, mas eles nunca pararam para olhar a mãe deles. Né? A mãe deles era engajada, a mãe deles fez alguma coisa que prestasse para a sociedade, a mãe deles estava, digamos assim, sublimada em casa, estava atemorizada em casa, estava explorada em casa, e o que a gente está lutando é para exatamente mostrar que ela tinha certos valores. Então, eu acho assim, né, a história, como a senhora está colocando, ela nos revela muitas coisas, né, de fatos de luta das mulheres, né, que ainda estamos, e mostra toda a covardia de muitos homens, né? Eu acho que é assim que a gente tem que entender a história, é a covardia de muitos homens que continuam, alguns ainda, tentando impedir o desenvolvimento das mulheres que não afeta eles. E muitas vezes, muitas vezes de maneira anônima, se escondendo atrás de uma identidade anônima no computador, né, na internet, nas redes sociais. Então, de fato, assim, essa questão da covardia é uma característica bastante comum nesse tipo de ataques que nós enfrentamos por sermos mulheres, né? Isso é que é o pior, porque, como eu digo, no debate de ideias, tá bem, vamos lá, vamos discutir ideias. Agora, querer usar desse argumento baixo, né, de querer deslegitimar a nossa fala pelo fato de sermos mulheres, bom, aí é muito complicado, né? Agora nós já estamos mais afinadas, né? Como eu digo, atenção, tem muitas doutoras no meio do caminho. É verdade. Então, o legal é, pelo menos para mim, né, que estou com 73 anos, 60 anos de batalha, eu digo assim, puxa vida, que bom que essas jovens estão avançando, né? E eu estou muito contente, assim, do que a senhora está informando, né? Eu creio que a gente já abordou a questão dos estudantes, né, com dificuldades financeiras, enfim, que era uma das perguntas que tínhamos aqui. A parte da saúde nós já olhamos também, né, que é a parte do LER, né? E, então, me parece que a única coisa que... Falamos também da questão das autoridades, né, que é esse desrespeito ainda que existe, né? Uhum. Eu acho que tem uma coisa que até mandei para muitos psiquiatras aqui em São Paulo, para alguns fora daqui. Tem um estudo que o Brasil tem um alto índice de doentes mentais, sabe? Eu não sei se eu passei isso, eu não passava, vou passar para a senhora se interessar. E, infelizmente, aqui em São Paulo, né, um alto índice de doentes mentais. Né? Então, eu peguei essas duas matérias e mandei para vários psiquiatras, para dizer para eles o que quer dizer tudo isso. Eles disseram assim, lamentavelmente, a parte da verdade. Né? Então, quando uma Organização Mundial da Saúde detecta grande doenças, quantidade de doenças mentais no Brasil, eu acho que nós estamos diante de um alerta, até como profissionais que trabalham com o público, como é o seu caso, meu e outras pessoas, né? Quer dizer, será que nós estamos falando com um indivíduo pleno de sua capacidade mental e emocional, ou ele é um doente que está ali na nossa frente e não sabe nem o que vai fazer? Né? Uhum. Então, eu acho que nós temos um momento muito difícil até nesse aspecto, né, que digamos assim, de realização profissional da gente, porque você está trabalhando com pessoas que você não sabe como elas vivem, como elas têm a religião, qual que é a missão delas, como que é a situação dentro da casa, né? Quer dizer, muito menos a mental, né? Não tem um exame, não tem nada que nos identifique, qualifique, não vê um atestado, né? Como a gente diz. Então, nós temos um risco maior ainda, no meu modo de entender, que podem ser pessoas até incapazes que estão atacando a gente, né?
Uhum. Como vai fazer? Sim, tem esse aspecto que é de fato preocupante. É evidente que nós temos na universidade, na URGS ao menos, um serviço de encaminhamento, que é a PRAE, né, que é uma Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com um setor que é relacionado à saúde mental. Então, existe essa possibilidade, por exemplo, se eu, como professora, detecto que tem algum estudante passando por uma situação de sofrimento mental ou com alguma atitude, algum comportamento que possa estar relacionado a alguma doença, eu posso eventualmente pedir um auxílio e até mesmo sugerir a esse estudante que procure um apoio, né? Mas o que eu tenho me preocupado mais não é nem tanto com esses casos extremos, né? Mas são esses casos de saúde mental silenciosos que nem sempre aparecem em sala de aula. Eu costumo conversar muito com os meus alunos e as minhas alunas, com os meus orientandos e orientandas, e o que eu percebo, né, Elizabeth? Uma juventude que está desesperançosa, né? A juventude é a época de sonhar, de fazer planos, Verdade. né? E são esses sonhos que marcam, né, essa entrada na vida adulta. E nós temos visto aí uma meninada com 19, 20, 21 anos. Estamos em uma sociedade muito meritocrática, né? Então o sucesso ou o fracasso ele é colocado na conta desse sujeito, desse indivíduo ainda muito jovem, né? E que às vezes até não tem nem as ferramentas ainda psicológicas para dar conta de algumas situações, de alguns desafios que acontecem. Às vezes não tem um suporte familiar, né? Então, é uma situação que nós já vínhamos constatando, né, desse alto índice de problemas relacionados à saúde mental entre nossos estudantes, e me preocupa muito agora os efeitos da pandemia. Sim. Porque, querendo ou não, o convívio com os iguais, com os colegas, com os amigos, e mesmo essa escuta, essa relação olho no olho com professoras e professores, funcionava também como uma rede de apoio, né, para esses alunos. E agora, essas redes, elas estão difíceis de serem acionadas, né? Eu acho, Elizabeth, não é minha área, eu não sou da psicologia, mas como professora, como docente, eu acho que nós precisaríamos de um grande esforço da sociedade, das instituições escolares e universitárias, para pensar em como nós vamos acolher essas crianças e essa juventude, esses jovens adultos no processo de retorno. Sim. Porque os efeitos desse ano, eles tendem a se estender em termos psicológicos por mais tempo. Então, como é que nós vamos acolher, né? Como é que esses jovens vão voltar para a sala de aula? Em que condições? Então, essa acho que tem que ser uma das principais preocupações nossas agora como sociedade, né? Porque os prejuízos vão ser imensos. E as pessoas, além dessa vulnerabilidade, né, elas acabam sendo exploradas também por alguns interesses, né, digamos, político-partidários, religiosos, como a senhora falou há pouco. Quer dizer, existem muitas coisas no meio do caminho que vão se aproveitar dessa fragilidade, vamos dizer assim, tá? Com promessas vãs, com portas abertas que não vai dar em lugar nenhum, é um labirinto, né? E essas criaturinhas, como a senhora está colocando, né, eles não têm maturidade, eles não têm vivência pessoal, social, digamos assim, para poder discernir o que está certo e o que está errado, né? O que vai realmente ser lucrativo, valioso para eles ou não. Então, é complexo, sim, sem dúvida, foi algo inesperado para todo mundo. Quem ia imaginar uma situação dessa, né? Um despreparo muito grande que a gente percebeu no país, né? Infelizmente, um grande número de políticos envolvidos com desvios de dinheiro público, né? Quer dizer, que é um crime de direitos humanos coletivo que eles cometeram. E é decepcionante, não tenha dúvida, porque não há um exemplo, como a senhora está falando, para a juventude, né? E eu deixo assim, ó, a senhora, se quiser complementar mais alguma coisa do que eu tenha perguntado, e aí, se a senhora quer fazer algum apelo, né, para alguma autoridade, assim, eu sempre deixo em aberto, porque às vezes a pessoa está lá, diz, poxa, se isso aqui, né, pudesse propagar e tal.
Então, às vezes, é uma dica para a área federal, para a estadual, ainda há pouco a senhora deu uma dica para a área municipal, né? Quer dizer, está dando um alerta, né? Eu acho que é a nossa missão até mesmo, né? Porque nós somos raros que atingimos mestrado, somos raríssimos que atingimos doutorado. Pós-doutorado, então, assim, caso em um milhão quase, né? Então, quer dizer, nós temos que também falar para as nossas lideranças governamentais, né? Eu não vou dizer lideranças políticas, assim, que vão ter seguidores, mas eles estão ali nas áreas de governo, eles têm que dar uma resposta para nós como sociedade e respeitar né, os senhores e as senhoras como realmente pessoas especializadas. Muitos deles não têm nem a formação de vocês, né? Então tem que respeitar mesmo. Então, aproveitando a oportunidade e agradecendo já, Elizabeth, pelo espaço, eu vou querer retomar um ponto que eu falei lá no começo da entrevista, quando nós falávamos sobre a situação das mulheres e da divisão do trabalho e de como a pandemia mexeu com tudo isso, né? E na minha fala inicial eu colocava um pouco essa situação, que é do lugar de onde eu falo, de uma mulher de classe média, professora universitária, né, que tem um relacionamento estável com seu companheiro, e vejo o privilégio de que nós dois estamos podendo trabalhar em casa durante esse período e, de certo modo, dividir as tarefas da casa e do cuidado com o nosso filho. Mas eu queria chamar a atenção, então, para quem nos escuta, para quem vai acompanhar o programa, da realidade da grande maioria das mulheres do país, que não é essa, né? É uma situação ainda muito pior, né? São mulheres que muitas vezes ocupam empregos precários, né? Empregos com relações de trabalho precarizadas, portanto elas não têm essa condição de estar podendo se preservar durante a pandemia, estão tendo que sair em busca do seu sustento, do seu trabalho. O outro dia eu olhava também, os índices de desemprego para as mulheres cresceram muito durante a pandemia, né? E são, na sua grande maioria, mulheres que ocupam posições de chefia na família, ou seja, é o seu sustento que garante ali o sustento dos filhos. Então, veja como olhar para essa situação que nós estamos vivendo a partir da perspectiva do gênero é fundamental, porque se essas mulheres não receberem um apoio da sociedade, do Estado, isso vai impactar nelas, vai impactar na família toda, vai impactar nas possibilidades de que essas crianças permaneçam vinculadas à escola, né? Tem aí também o efeito perverso do racismo relacionado ao gênero, né? E o quanto isso também vai provocando uma precarização de vida ainda maior para aquelas famílias das mulheres negras, né? Eu acho que um exemplo triste a esse respeito é o caso da dona Mirtes, a mãe do menino Miguel, né, que em plena pandemia precisou sair para trabalhar, não tinha uma rede de apoio com quem deixar seu filho, levou o seu filho, né, e esse lindo menino de 5 anos, né, um ano mais novo que o meu filho, ele não teve a sua vida valorizada. Né? Ele foi considerado, com apenas 5 anos, alguém que poderia ficar sozinho para lá e para cá num elevador. Então, é um caso muito triste, porque ele reflete a maneira como a nossa sociedade se relaciona, né? Tanto com essas mulheres negras, pobres, periféricas, né? Que estão numa situação de grande vulnerabilidade, que muitas vezes não tem esse espaço que eu estou tendo aqui para conversar contigo sobre essa situação, e com essas crianças, né, que têm as suas vidas totalmente negligenciadas. Então, eu acho que um dos deveres do Estado seria priorizar, já que nós precisamos pensar em políticas públicas, priorizar que essas políticas públicas tivessem esse olhar de gênero e raça, né? Que junto com a classe social são, digamos assim, o tripé que faz com que a nossa sociedade ainda seja tão desigual, né? Que a riqueza nessa sociedade seja tão desigualmente distribuída. Então, seria isso, assim, que eu teria para acrescentar em tudo que nós já falamos. Eu tenho visto chegarem esses caminhões, né, que estão trazendo sacos de alimentos, né, assim, são mais mulheres que estão recebendo essa doação, né. Nós temos um contato aqui, um trabalho belíssimo que é feito na paróquia São Judas Tadeu, aqui em São Paulo, na Zona Sul, e é uma coisa impressionante, porque volta e meia estão pedindo alimentos, porque é tanta gente buscando,
né? Que assim, como é que eu vou te dizer assim, as cestas não dão mais conta de atender, né? E então, quando eles sabem, as pessoas, coitadinhos, eles sabem que aquele lugar está dando comida, né? Então tem arroz, tem todos os pacotinhos de ranchinho, né? Vem gente de outras favelas, de outras regiões buscar. Quer dizer, que o problema mesmo é fome das pessoas, é ter o que comer daqui a pouco, entendeu? Infelizmente o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Então todas essas ações assistenciais elas são importantes, mas nós sabemos que se não houver uma política pública, a assistência social ela não é capaz de chegar a todo mundo e nem de resolver o problema, né? Então nós precisamos pensar em políticas de geração, emprego e renda, Sim. né? E que tenham como um enfoque, então, essa população que mais tem perdido. Né? E aí, quando a gente olha para o mapa do desemprego, para o mapa dos salários, nós vemos que quem está lá na base da pirâmide, né, com os piores empregos ou com mais perdas de empregos, são justamente mulheres, né, e mulheres negras. Sim, e os LGBTs, porque ali também a quantidade é imensa que está vindo buscar alimentos, né? Tem alguns que são daqueles que ficam em rua, assim, né? Uma grande procura. E um outro trabalho que eles fazem muito bonito, que até vale a pena a gente citar, é que tem um farmacêutico que cataloga toda a medicação que chega. Então, a pessoa tem restos de, por exemplo, medicamento que não concluiu, ele vai olhar, vai verificar se está tudo ok. Então, é feita uma distribuição de medicamentos também, porque muitas vezes a pessoa não tem tempo para condições para ir é tudo fechado, na verdade, né? Tem dor, né? Tá até com, vamos supor, o rosto inchado e não consegue ir no SUS porque está fechado, não consegue pagar um médico particular porque não sei o quê, né? Então chega lá e eles estão com pessoas médicos, pessoal de plantão, né? E o farmacêutico doando então essa medicação. Eu acho que é um exemplo muito bonito para a gente estar citando, né? Porque a gente está falando exatamente do governo, mas também a sociedade pode fazer uma parte, né, doutora? Sim, a solidariedade ela é sempre importante e nós não podemos jamais abrir mão dela, né? De que cada um de nós faça o seu papel, mas sempre também cobrando, né? Porque nós pagamos impostos para isso, né? Para que esses serviços cheguem à sociedade. Tem que então, cobrar. quando eles não chegam, nós temos que cobrar. Né? Não é possível. Eu tenho uma amiga que trabalha num grande posto de saúde, que é referência aqui em Porto Alegre, e as coisas que ela me relata, não é possível que os profissionais do posto tenham que estar comprando do próprio bolso equipamentos para poder trabalhar. Né? Ou alguns insumos para poder atender pacientes. Então, nós temos que cobrar esse tipo de situação, é inconcebível. E são exatamente as senhoras que têm toda essa bagagem intelecto-cultural, entendeu? Liderança, né? É que tem que falar. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer essa porta aqui, né? Eu estou muito feliz, muito grata. E é uma forma de fazer com que as pessoas que estão aí em lideranças, em áreas de governo, pensem o que está pensando a sociedade, né? Que é líder na área de ensino, são o topo do ensino do país. Então, eu acho que alguma coisa tem que estar surtindo efeito, com certeza, né? E vamos, com a sua presença, com as suas palavras, atingir muitas coisas de positivo, com certeza, tá? Eu estou muito grata e eu estou muito feliz. Eu não pensei que a senhora era tão jovem. Falava que tinha um nenenzinho, né? Mas, parabéns, eu acho que talvez tenha sido a mais jovem aqui da Olha, sua eu brinco que às vezes as aparências enganam um pouquinho. Eu tenho 42 anos, né? Eu não sou tão jovem assim, né? É bem jovem. Mas, enfim, A sim. doutorada é bem jovem, viu? Eu terminei meu doutorado com 30 anos, Olha. né? Então, de fato, né, fui fazendo essa carreira acadêmica, emendando a graduação com a pós-graduação, né? Legal, né? Isso é maravilhoso, tá? Eu me sinto muito orgulhosa, né? E foi uma excelente apresentação à sua pessoa e trouxe muitas informações, né? Eu estou muito feliz, muito contente. Parabéns aí que tem o herdeiro já acompanhando esse desenvolvimento da mãe, né? Que
Então, eu deixo aqui para suas despedidas ou alguma outra informação final e a gente vai estar encerrando esse papo super legal aqui. Muito obrigada, Elizabeth, pelo espaço. Eu fico à disposição. Te parabenizo. Nós precisamos desse jornalismo independente e ativo. E um prazer falar contigo aqui desde Porto Alegre, né? Fazer essas conexões aí. O bom, né, das tecnologias é que elas permitem também essa aproximação. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, então. Gente querida, que aí, ó, gostaram, vamos passar para as amigas, vamos passar aí para os homens também, eles precisam saber o que está acontecendo, não é? E o Jornal da Mulher Brasileira deixa aqui um grande abraço a todas vocês, um nosso muito obrigada, né, a essa líder aí, docente, né, gente, jovem ainda, hein, gente? O que vocês acham? Autora de vários livros, né? Então, a doutora Natália Preta deu aqui um show. Nós estamos muito gratas. Um grande beijo para todas vocês. Repassem para as amigas. Até a próxima edição da TV Jornal da Mulher Brasileira.